Muy buenos días, amables amigos, hermanos presentes. Bom dia aos amáveis ministros amigos, irmãos e ministros aqui y también presentes. los que están en otras naciones, E também ministros de iglesias, aos ministros e igrejas alabando a Dios que estão em esta outras mañana, nações, louvando a Deus nesta manhã deste domingo, en el cual no qual las alabanzas hacia Dios os louvores llegan al de cielo, todos os crentes em Cristo, de todos los em creyentes diferentes en nações, Cristo, chegam ao céu, en até diferentes Deus. naciones. Que las bendiciones de Que as Cristo, bênçãos de del pacto Cristo, anjo do sean pacto, estejam sobre cada um de ustedes, vocês sobre mí también, e também sobre que mim. nos hable directamente a Nos nuestra fale alma, diretamente a nossa alma, abra las nos escrituras, abra as el Escrituras entendimiento e o nosso para entendimento comprender para la compreender del a Señor, palavra en do el Senhor. nombre No del nome do Señor Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Para esta ocasión Para esta ocasião, tenemos un anuncio. tenho um anúncio. Quiero darles a conocer y compartir una nueva forma Para esta de ocasião, comunicación tenho um anúncio. que me permitirá estar Eu quero dar-lhes a en conhecer contacto directo. e compartilhar uma nova forma de comunicação Deseo presentarles que me permitirá estar em contato direto com vocês. el cual podrá encontrar Desejo el siguiente nombre: Apresentar-lhes o meu blog, .com. onde poderão Este encontrar espacio estaré publicando artículos, com o seguinte nome: williamsotosantiago.com. también cada uno de Neste ustedes espaço tendrá estarei oportunidad publicando artigos, conferências, vídeos de também, compartir este material e cada um de vocês nas terá a redes oportunidade de opinar e compartilhar este material nas redes sociais. presentes É necessário que tenham y las presente opiniones que as en el opiniões blog no blog siempre tienen que ser en base sempre terá al contenido de los ser baseada artículos y conferencias. no No conteúdo se debe mezclar dos artigos e conferências. otros temas que no sean concernientes Não se deve misturar outros temas que não sejam concernentes com o material que estará sendo divulgado. a todo el equipo técnico Meu de agradecimento a toda a Bolivia, equipe técnica de Porto Colombia y Rico, Chile, Bolívia, que hizo Colômbia e posible Chile, este. que tornou possível lançamento. este lançamento. Están todos Todos invitados estão cordialmente convidados williamsotosantiago.com. a entrarem e visitarem a página, Un saludo muy especial o blog williamsotosantiago.com. Uma saudação muito especial ao reverendo Miguel Bermudes Marim, onde se encontre. Nestes momentos. Que Deus te abençoe, Miguel, e te use grandemente em seu programa correspondente a este tempo final. Agora leiamos no livro de Jeremias, capítulo 33, versículos 1 ao 3, onde nos diz: Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda preso no pátio do cárcere, dizendo: Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor a formou para afirmá-la. Jeová é seu nome. Clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Tempo de clamar a Deus, para que nos mostre as coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos do programa de Deus, para obtermos a fé e a transformação para sermos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tempo para clamar a Deus, para que nos mostre as grandes coisas ocultas que não conhecemos.
si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El Dios Todopoderoso, a través de la historia de la raza humana, O Deus Todo-Poderoso, ao longo da história da raça humana, começando desde Adão até o nosso tempo, esteve mostrando as coisas correspondentes a cada tempo para o seu povo. E é importante sabermos em que tempo do programa divino nós nos encontramos e sabermos quais são as coisas que Ele prometeu dar a conhecer para esse tempo no qual nós vivemos e as bênçãos que há sob estas coisas que Ele dará a conhecer a seu povo. Nós temos uma ordem divina estabelecida na Bíblia para Ele dar a conhecer todas essas coisas que Ele quer que seu povo conheça. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Como nos diz Amós no capítulo 3, versículo 7. E, consequentemente, num tempo em que há tantas coisas que necessitamos conhecer da parte de Deus, clamamos a Deus, oramos a Deus, sabendo que nós necessitamos conhecer todas essas coisas para podermos ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos num tempo como aquele que Deus mencionou por meio do profeta Amós, no capítulo 8, versículos 11 e 12, onde nos disse que haveria fome e sede. Fome e sede não de pão e água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E sabendo que essa é a fome da alma, porque assim como para o nosso corpo tem alimentos, e nós temos que comê-los, também há alimento para nosso espírito e há alimento para nossa alma. Porque não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a vida da alma, a vida espiritual, é o mais importante para estarmos vivos espiritualmente diante da presença de Deus, para o qual necessitamos de um alimento que nos fortaleça, que nos mantenha vivos, porque assim como a pessoa que não coma fisicamente morre, assim também aquele que não come espiritualmente morre espiritualmente. E o que comerá? Que comida comerá para não morrer espiritualmente? A palavra do Senhor, porque não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 em diante, e São Mateus e São Lucas no capítulo 4, quando o diabo tentou a Jesus e lhe disse: se és filho de Deus, diga a essas pedras que se convertam em pão. E Jesus lhe respondeu: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De modo que a palavra que sai da boca de Deus é essa palavra que Deus dá aos profetas. E em seguida eles a falam. E, consequentemente, esse é o alimento espiritual para a alma das pessoas. Por isso é que a Bíblia veio por meio do Espírito Santo através dos homens de Deus, dos profetas de Deus. Observe o caso de Jeremias no capítulo 1, do versículo 4 em diante, onde nos diz:
E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascestes, eu te santifiquei. E por profeta te dei às nações. Ou seja, que os profetas nascem profetas. Não se pode fazer profeta. E eu disse: Senhor Jeová, eis aqui, eu não sei falar porque sou uma criança. E o Senhor Jeová me disse: não diga sou uma criança, porque a todo o que eu te enviar, tu irás, e dirás tudo o que eu te mandar. Não temas diante deles, porque contigo estou para livrar-te, diz o Senhor Jeová. E o Senhor Jeová estendeu sua mão, tocou na minha boca, e me disse o Senhor Jeová: eis aqui que coloco as minhas palavras na tua boca. Veja que neste dia te coloquei sobre nações, sobre reinos, para arrancar e para destruir, para arruinar e para derrubar, para edificar e para plantar. Assim vejam o que nos disse: eis que eu coloquei minhas palavras na tua boca. Onde encontramos as palavras de Deus para alimentar a nossa alma? Na boca dos profetas que Deus coloca no povo. De era em era, de dispensação em dispensação, Deus enviou seus mensageiros, seus profetas, nos quais Ele colocou a sua palavra. A colocou na alma, no espírito e na boca desses homens, os quais disseram: assim diz o Senhor, assim diz Jeová. Essa é a palavra que alimenta a alma do ser humano, porque essa é a palavra de Deus, o pensamento divino revelado e transmitido pelo Espírito Santo a esses homens de Deus, a esses profetas que têm as duas consciências juntas. Portanto, eles podem ouvir de Deus, podem ver a dimensão dos anjos, a dimensão de Deus, quando Deus quer mostrá-la. E estão ordenados para falarem essa palavra que Deus lhes deu. Não existe outra forma em que o ser humano possa receber a palavra de Deus. Tem de ser por meio do Espírito Santo falando, através dos homens de Deus, porque eles falam inspirados pelo Espírito Santo. Essa palavra que é mais segura e que é como uma tocha que ilumina em lugar escuro, como São Pedro nos disse numa ocasião, em uma de suas cartas, ele nos disse que a palavra profética é mais segura. Nos disse que temos a palavra profética da parte de Deus. Portanto, essa é a palavra que todos necessitamos para o tempo em que nós estamos vivendo. É importante sabermos que para cada tempo há a palavra de Deus para alimentar a alma de cada ser humano. Então, necessitamos conhecer essa palavra de Deus trazida pelo Espírito Santo ao povo de Deus. A Escritura diz que Deus falou
por meio dos profetas no passado. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, para que entendamos completamente, e vamos ler isso para entendermos completamente a maneira em que Deus fala a seu povo e como alimenta a alma e o espírito do seu povo, a alma de cada indivíduo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo aos pais, pelos profetas, como nos diz que falou ao povo pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, que é conhecido como o profeta de Nazaré, a quem também constituiu herdeiro de tudo e através de quem fez o universo. Quem é o herdeiro de toda a criação? Jesus Cristo. E como Deus criou o universo e toda a criação? Por meio de Jesus Cristo. Porque Cristo é o anjo do pacto, é a imagem do Deus vivente, é o corpo angelical de Deus, chamado anjo de Deus ou anjo do pacto. Por isso é que Cristo, no capítulo 8 de São João, nos versículos 56 ao 58, nos disse: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia e o viu e se alegrou. Os judeus lhe responderam: Tu não tens ainda 50 anos e dizes ter visto Abraão? Jesus respondeu: Antes que Abraão existisse, eu sou. E como Jesus Cristo era antes de Abraão, como Jesus Cristo era antes de vir em carne humana no meio do povo hebreu, ele era o corpo angelical que aparecia aos diferentes profetas. Por exemplo, apareceu para Moisés numa chama de fogo. Em outras ocasiões, lhe apareceu na forma de um homem, de um anjo, e era chamado na Bíblia de anjo de Jeová. E lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Como é que o anjo de Deus é o próprio Deus? É porque o anjo é o corpo angelical de Deus, é a imagem do Deus vivente, é Cristo no seu corpo angelical, no qual Deus estava, está e estará eternamente. E a semelhança física de Deus é o corpo físico de Deus. Porque se Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, então ele tem um corpo angelical teofânico ou espiritual, e ele também tem um corpo físico no qual seja visível no lugar onde se encontre e queira se revelar. O corpo físico é a semelhança física de Deus. E quando Cristo esteve aqui na terra em carne humana, ele disse: Quem me viu, viu o Pai. É porque esse corpo físico é a semelhança física de Deus. Por isso o ser humano é a imagem, o seu corpo espiritual. E o seu corpo físico, a semelhança de Deus. Portanto, a quem o Messias pareceria na sua vinda? Seria um ser humano. E pareceria com os demais seres humanos. E a quem os seres humanos parecem? A Cristo. Em palavras mais claras, com quem os seres humanos se parecem? Com Deus. Em imagem
e semelhança. O ser humano é a coroa da criação. E a coroa da raça humana é Cristo, o meu Salvador. E de quem mais? De cada um de vocês. Ele é o herdeiro de todas as coisas. De toda a criação, porque por ele foram criadas, estando ele em seu corpo angelical. Deus, através dele, chamou à existência todas as coisas. E ele é o herdeiro de toda a criação. E nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador, como nos disse São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 14 ao 39. E nós estamos esperando obter a semelhança física do corpo glorificado que Cristo tem. Do mesmo modo como ele obteve a semelhança física do ser humano imortal, ao tomar os nossos pecados, ele também se fez mortal e morreu por nós na cruz do Calvário. Porém, depois ressuscitou glorificado. E nós agora estamos esperando a nossa glorificação, que será a nossa transformação para obtermos corpos na semelhança física que Jesus Cristo tem. Corpo glorificado, jovem, imortal, e que não envelhecerá. Cristo está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Corpo que representava ou aparentava de 18 a 21 anos de idade. Porque essa é a idade que esses corpos glorificados estarão aparentando, os quais os crentes em Cristo obterão quando forem transformados. Assim como Deus clama, nós também temos de clamar. Na Escritura nos fala de um clamor. Isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 em diante, onde diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aqueles que dormiram nele. Ou seja, que Deus trará na sua segunda vinda com Jesus Cristo aqueles que dormiram fisicamente, que são aqueles que morreram fisicamente, os crentes em Cristo, os quais estão no paraíso. E Cristo, na sua vinda, passará primeiramente pela sexta dimensão, que é o paraíso. Pois atualmente ele está na sétima dimensão, na dimensão de Deus. Mas passará pelo paraíso, onde estão os crentes em Cristo que morreram e que estão em corpos angelicais, corpos teofânicos. E lá haverá uma reunião importante com cada grupo de crentes, com o mensageiro de cada era. Depois ele virá com eles para a terra, os ressuscitará em corpos glorificados, eternos e imortais, jovens, e aparecerão aos crentes em Cristo que estarão clamando pela transformação dos seus corpos, para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Seguimos lendo aqui. Pelo qual vos dizemos isto, por palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, que teremos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram. Quer dizer que nós não seremos transformados e raptados até que primeiramente
os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e glorificados, e nos apareçam. Só então, quando os vermos, é que seremos transformados. Recordem que Cristo, quando ressuscitou, com ele ressuscitaram muitos dos santos que haviam dormido. São Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Com alarido é aclamação. Cristo, com aclamação. A voz de Cristo nos falando com uma poderosa mensagem da parte do céu, da parte de Deus. E esse é o clamor da meia-noite, que se encontra na parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de São Mateus, onde nos diz, e vamos ler isso, para que tenhamos um quadro claro. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram para receber o esposo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não tomaram consigo o azeite. E lembrem de que o azeite representa o Espírito Santo. Porque para se entrar no reino de Deus, Cristo falou com Nicodemos no capítulo 3 de São João, a partir do versículo 1 até o 6. Na verdade, eu te digo que aquele que não nasça da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo, é escutá-lo. E a fé de Cristo nascer na alma da pessoa, crer nele e recebê-lo como Salvador. E assim nascer do Espírito é receber o Espírito Santo. Quando obtém o novo nascimento, nasce de novo, nasce no reino de Deus. Assim como para a pessoa nascer no reino terreno, teve de nascer de seus pais terrenos, teve de nascer através de sua mãe, para então poder aparecer neste reino terreno, que embora com todos os problemas que há neste planeta Terra, é bom viver na Terra. E por quê? Por causa da bênção de Deus que há na Terra, onde temos a oportunidade de nascermos de novo escutando o Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nascendo na nossa alma, sendo bautizados en agua en su nombre y él bautizándonos con Espíritu Santo y fuego y produciendo en nosotros el nuevo recebendo como nosso único e suficiente Salvador, sendo batizados na água no seu nome, ele nos batizando com Espírito Santo e fogo e produzindo em nós um novo nascimento. Assim nascemos no reino de Deus, no reino de Cristo, porque o nascimento que obtivemos através de nossos pais terrenos foi um nascimento nesse reino terreno, no reino das trevas, no qual nós vivemos. E podemos ver que foi por causa de que houve lá um problema no Jardim do Éden, quando Eva teve problemas, e depois Adão. E eles pecaram. Portanto, os filhos que eles teriam e a sua descendência seriam mortais. Por isso é que o segundo Adão tinha de aparecer. E o segundo Adão é Jesus Cristo. Se não ocorresse lá o pecado, Cristo teria de nascer
lá no jardim do Éden, através de Eva. E após isso, toda a descendência dos seres humanos seria a descendência de Cristo, o nosso Salvador. Tão simples assim. Mas, embora tenhamos aproximadamente 6.000 anos de atraso, não há problema, pois estamos aqui. E na eternidade, 1.000 anos é como um dia. E 6.000 anos são 6 dias. De modo que não é problema algum. E houve um propósito divino. Deus sabia que tudo isso ocorreria, mas Ele, sendo Salvador e Curador, sendo Redentor, algo teria que se perder para esse atributo divino ser manifestado como Salvador e as pessoas buscarem a salvação e a vida eterna em Cristo. Jesus Cristo é o segundo Adão, como a Bíblia nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 41 em diante. E a descendência de Cristo, que vem com vida eterna e para a vida eterna, são os crentes em Cristo que o recebem como Salvador, que são batizados na água no seu nome. Cristo os batiza com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento neles. Nasceram da água e do Espírito, e essas pessoas obtiveram a redenção da alma, têm vida eterna. Foram injetadas por parte de Cristo com a vida eterna. Recordem as palavras de Cristo em São João capítulo 10, do versículo 27 ao 30, onde nos disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. E por que nos dá a vida eterna? É porque viemos a esta terra sem vida eterna, mas com uma vida temporária que nos acaba a uma certa idade. E nem sabemos em que idade a vida terrena acabará. Portanto, garantimos a vida eterna com Cristo no seu reino eterno para existirmos por toda a eternidade no reino de Cristo. Essa é a única forma para garantir a vida eterna com Cristo no seu reino eterno, para existir por toda a eternidade no reino de Cristo. Essa é a única maneira para assegurar o seu futuro eterno. Não existe outra forma em que você possa garantir seu futuro eterno. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão, ou seja, que elas viverão eternamente. Ele disse: meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Assim Cristo nos disse. E já vimos porque o Pai e Jesus Cristo são um. É porque o corpo angelical de Jesus Cristo é o corpo angelical de Deus, é o corpo teofânico de Deus. E o corpo físico de Jesus Cristo é o corpo físico de Deus, onde Deus morou, mora e morará eternamente. E já está glorificado. Assim, podemos compreender melhor as palavras de Cristo quando compara todos os crentes nele com ovelhas. E ele próprio se compara com o bom pastor. E compara a igreja do Senhor Jesus Cristo com um aprisco, onde ele coloca as suas ovelhas. E quem são essas ovelhas? Todos nós, crentes em Cristo. Ele nos deu vida eterna. Ele produziu a adoção
a redenção da nossa alma em nós. E a redenção física do nosso corpo, a adoção, está próxima, muito próxima, da qual, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 39, São Paulo nos diz que a criação, nos diz que toda a criação está gemendo com dores de parto, clamando pela adoção, pela manifestação dos filhos de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14 em diante nos diz: porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, estes são hijos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E no versículo 9, que é muito importante, nos diz da seguinte maneira: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. São Paulo, o apóstolo dos gentiles. É o que diz aqui São Paulo, o apóstolo dos gentios. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e repetindo o versículo 14 em diante diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba significa Pai. Ou seja, que nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, que de tudo que Cristo é herdeiro, tudo que Cristo herda, nós também somos co-herdeiros com Ele. Segue dizendo: assim como Ele foi glorificado, vamos a ser glorificados também. Para que também com Ele sejamos glorificados. Assim como Ele foi glorificado, seremos glorificados também. Essa será a transformação do nosso corpo, a glorificação. Não são comparáveis com a glória verdadeira que nós há de manifestar. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Os problemas, os sofrimentos pelos quais passamos, não são comparáveis com a glória vindoura que há de ser manifestada em nós. A glorificação. Quando estivermos glorificados, já terá terminado todo o problema para nós. Mas enquanto isso, clamamos a Deus que nos ajude a passarmos esta etapa pela qual está difícil na Terra. E cada dia as condições de vida na Terra ficam mais difíceis. E também com os problemas da natureza, os terremotos, maremotos, vulcões e muitas outras coisas. E também as guerras entre nações e também guerras nacionais. Com isso a situação fica mais difícil. E também com os problemas econômicos, o desemprego, também a delinquência. A situação na Terra está ficando mais difícil. A Terra está cheia de violência.
como estava no tempo de Noé, o que nos indica que nós estamos vivendo em um tempo igual aos dias de Noé. Como Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. Assim será o dia em que o Filho do Homem virá. Assim será o dia em que o Filho do Homem se revelará. E nós estamos nesses dias esperando a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, porque todos os sinais que Ele deu para a vinda do Filho do Homem estão cumpridos. A situação a nível mundial está nas mesmas condições do tempo de Noé e do tempo de Ló também. E como foi nos dias de Ló, assim será também o dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. Estando em um tempo paralelo ao tempo de Noé e ao tempo de Ló. E estando num tempo paralelo ao tempo de Noé e ao tempo de Ló, que podemos esperar? A vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo. São Paulo segue nos dizendo, em Romanos capítulo 8, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus é o que a criação inteira está esperando. A manifestação dos filhos de Deus, a glorificação. E essa manifestação grande, que sucederá quando todos os crentes em Cristo que morreram sejam ressuscitados em corpos glorificados, e nós os que vivemos seremos transformados. Essa será a manifestação dos filhos de Deus em corpos imortais, corpos eternos. E, como depois de ressuscitado, Cristo esteve aqui na terra por 40 dias aparecendo aos seus discípulos em várias ocasiões, digamos que aparecia para eles em todos os domingos. E isso como pouco. Falava com eles, lhes ensinava, falava-lhes dos mistérios de Deus desses dias, e assim também, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e os que estivermos vivos formos transformados, digamos que estaremos estreando o novo corpo por uns quantos dias aqui na terra, digamos por 40 dias. Depois subiremos com Cristo ao céu, como Ele foi ao céu, à casa do Pai Celestial, ao trono de Deus. E assim, nós também iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, no Apocalipse capítulo 19, a Escritura nos diz: bem-aventurados que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. A partir do versículo 9. Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. E continuando, essa passagem tão importante que São Paulo nos falou, segue dizendo: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, que a criação será libertada. Cessarão os problemas do meio ambiente e os demais problemas que há aqui no planeta. Porque também a criação mesma será libertada da escravidão de corrupção a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E esses vulcões, maremotos, terremotos, são as dores de parto do planeta Terra, como a Mãe Terra. Assim como uma mãe, quando vai dar à luz, por esses dias começam as dores de parto. Assim também o planeta Terra está com dores de parto para dar à luz a um novo mundo, para o reino do Messias. E não só ela, não só a Terra está com dores de parto, não só ela, mas também nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós mesmos que temos as primícias do Espírito, o batismo do Espírito Santo, nós que recebemos o Espírito Santo, nós mesmos também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quer dizer que, como a terra está com dor de parto para dar à luz a um novo mundo, para o milênio, para o reino milenar de Cristo, nós, como crentes em Cristo, também estamos com dor de parto, clamando a Deus, com o desejo e o pedido de que brevemente, com o pedido de que brevemente sejamos transformados e glorificados. Essa será a adoção. Isso será. A redenção do corpo, para termos um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Com paciência, porém, clamando a Deus, Senhor, que brevemente tu completes a obra de intercessão no céu, como sumo sacerdote, que saias do lugar de intercessão, como o leão e rei, que tomes o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, do capítulo 5 do Apocalipse, o abras no céu e o tragas à terra, como o Apocalipse capítulo 10, o entregues à tua igreja, da maneira, conforme a ordem de fazê-lo, e que sejamos transformados e levados contigo à ceia das bodas do Cordeiro. No capítulo 10 do Apocalipse, Cristo está vindo em sua segunda vinda à sua igreja, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes. O conteúdo desses 7 trovões é o mistério da segunda vinda de Cristo. É a voz de Cristo falando à sua igreja de forma consecutiva e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo e todo o programa correspondente à sua segunda vinda. Os trovões é Cristo falando à sua igreja. No capítulo 1 do Apocalipse também, nos diz nos versículos 10 e 11, São João o apóstolo disse, eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que me dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O Senhor Jesus Cristo. Essa é a voz de Cristo falando à sua igreja. A sua igreja que está aqui representada no apóstolo João.
Quando se fala de uma trombeta, está se falando de uma mensagem da parte de Deus para o povo. Essa será a voz de Cristo para todos os crentes nele. Por exemplo, temos aqui o caso da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 49 em diante, onde diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Ou seja, do mesmo modo como trouxemos a imagem de Adão, nós também traremos a imagem de Cristo, porque todos nós seremos a imagem, o corpo angelical e a semelhança, o corpo físico de Cristo, semelhantes a Cristo, porque somos co-herdeiros com Cristo. E isso será a glorificação, a transformação da qual São Paulo nos falou. Por isso digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Quer dizer que com esses corpos mortais, nós não podemos viver eternamente, porque são mortais, são corpos temporários. Isso é para um tempo, para que escutemos o Evangelho de Cristo, sejamos aspergidos com o sangue de Cristo e limpos de todo pecado, e crentes em Cristo, cheios do Espírito de Deus. Eis aqui vos digo um mistério. E este é um mistério que nos fala do maior evento que ocorrerá com a raça humana ou com uma parte da raça humana. Ou seja, com os crentes em Cristo nascidos de novo, no tempo em que lhes correspondeu viver. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos. E quando diz aqui dormir, refere-se a morrer. Nem todos dormiremos, ou seja, que nem todos morreremos. Mas todos nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta final. A trombeta é a voz de Deus, é a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo para a sua igreja no tempo final, no último dia. Recordem o que Cristo disse no capítulo 6 de São João, nos versículos 39 e 40. Onde ele nos diz: e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todo aquele que me deu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. ¿Para qué tiempo en el programa divino va a ser la resurrección de los creyentes en Cristo que murieron para el día posterior? E para que tempo no programa divino será a ressurreição dos crentes em Cristo que morreram? Para o último dia. E o que é e qual é o último dia? Qual é o dia do Senhor? Assim como no Antigo Testamento, o sétimo dia da semana era o sábado, chamado dia do Senhor, isso para os judeus, e que era de repouso, e é de repouso para eles. Cristo também disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado. E esse sendo o último dia da semana, observem bem, que quando se fala dos últimos dias, diante de Deus, esses são os últimos milênios, ou seja, o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio.
Y E desses milênios, o dia do Senhor é o 7º milênio. E de Adão até aqui já transcorreram 6.000 anos. E nós já entramos no ano 7.000, que é o 7º milênio diante de Deus. E que para os seres humanos são 7.000 anos. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e creia nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, no último dia diante de Deus, que é o 7º milênio, para os seres humanos, contando de Adão até aqui. E quando se fala dos últimos dias, também está se falando do 5º, do 6º e do 7º milênio diante de Deus, os quais são os últimos dias diante de Deus, onde Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus Cristo, será salvo. Por isso, desde o dia de Pentecostes, Deus começou a derramar do seu Espírito Santo em todos que o receberam, Cristo como Salvador, invocando o nome do Senhor no batismo. E assim foi que a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu. E logo foram nascendo no reino de Deus os filhos e filhas de Deus, aqueles que têm a promessa de uma ressurreição, os que morreram, e para aqueles que possam morrer antes da ressurreição, porém, para os crentes em Cristo. De modo que Cristo já estabeleceu para quando Ele efetuará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estarão vivos nesse tempo final, quando ocorra a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo. Há mais lugares nesse mesmo capítulo 6 que também nos falam da ressurreição, bem como em São João, no capítulo 11, a partir do versículo 23 e daí em diante, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, e Marta, irmã de Lázaro, o recebeu, e Marta disse para Jesus, a partir do versículo 21, Marta disse a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele concederá. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Essa é a boa notícia para os crentes em Cristo. Quando eles têm um familiar que partiu, as palavras de Cristo são teu irmão, teu pai, teu filho, tua filha, teu parente ou tua prima ressuscitará. Portanto, consolai-vos com estas palavras. E isso é de que São Paulo nos falou na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 21. E Marta lhe disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição. Marta lhe disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Já estamos agora no versículo 24. Marta sabia que seu irmão Lázaro ressuscitará no último dia. Ela não sabia que Lázaro era tipo e figura
da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo representaria em Lázaro o que será a ressurreição de todos os crentes em Cristo. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Ou seja, que a morte física para o crente é somente dormir, descansar por um tempo, até que seja completada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo complete sua obra de intercessão, se levante do trono do Pai, tome o título de propriedade, o abra no céu, o traga à terra, produza a ressurreição dos mortos crentes nele, em corpos eternos, imortais, jovens e glorificados, e para os que estiverem vivos, os transformará. Tão simples assim é o programa de Deus para os crentes nele. Crês nisto? E esta pergunta é para todos nós também. Crês nisto? Ela disse: sim, Senhor. E nós dizemos: sim, Senhor. Nós também cremos nisso. E por isso nós estamos esperando a nossa glorificação, a nossa transformação. Mas se alguém partir antes, então estará esperando a sua ressurreição no corpo glorificado. E aqueles que já partiram, desde lá, da sexta dimensão que é o paraíso, eles estão olhando para cá, ou seja, que não estão perdendo nada. Marta lhe disse: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela tinha um conhecimento claro de quem era Jesus. Ela sabia quando ocorrerá a ressurreição do seu irmão Lázaro. Porém, aquela morte era por alguns dias, para a representação em Lázaro, sendo ressuscitado, a ressurreição de todos os crentes em Cristo no último dia, para mostrar também que Ele tem o poder para ressuscitar a todos os crentes nele. E continuando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, continuando no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, ou seja, que nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta final. A trombeta final é a mensagem final de Deus, a grande voz de trombeta. Porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. E então todos nós, jovens e com vida eterna espiritual e vida eterna física também, com o corpo que Deus determinou que Ele nos dará. E isso Ele já o determinou desde antes da fundação do mundo. Portanto, não se preocupem como será o seu corpo, porque será perfeito. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
Então, todos seremos imortais fisicamente, como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso será para mim, para quem mais? Para cada um de vocês também. E quando isto corruptível tenha se revestido da incorrupção, e isto que é mortal se revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que já está escrita: sorvida foi a morte na vitória. Aí a morte terá acabado para os crentes em Cristo, e jamais algum crente em Cristo nascido de novo morrerá. Aí será onde obteremos a imortalidade física, seremos fisicamente eternos. E será aí quando obteremos também a juventude eterna. Estaremos na flor da juventude, que está representada na idade de 18 a 21 anos. E essa é a flor da juventude. E tudo isso é para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Os crentes estarão escutando a grande voz de trombeta, a trombeta final. Estarão recebendo a fé, a revelação, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é tão importante estar sempre clamando a Cristo pela adoção, ou seja, pela transformação do nosso corpo, e que seja em breve. Porque eu já não posso esperar mais muito tempo. Eu não sei quantos de vocês estão pouco. E é que ninguém sabe quando partirá. Você vê que pessoas que têm 80 a 90 anos e até 100 anos e ainda continuam vivendo. E vêm jovens e crianças que morrem em tão pouca idade. É porque pessoa alguma tem garantido uma quantidade de anos nesta terra. A nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso é que quando temos filhos, os apresentamos ao Senhor para que o Senhor os receba no seu reino. Estejam garantidos, porque unicamente o que pode assegurar aos nossos filhos e a nós mesmos é o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu reino. Nenhuma outra pessoa mais pode garantir a você na vida eterna. Tempo de clamar a Deus. Clamando, como São Paulo disse, gemendo pela nossa adoção, pela redenção do corpo, pela nossa transformação. E para mim, que ela venha o mais breve, porque eu preciso dela. Por isso, cada vez que eu comemoro um aniversário, é um ano mais próximo da minha transformação. Assim é que devemos celebrar o nosso aniversário, agradecendo a Deus, porque estamos um ano mais próximos da nossa transformação. E pessoa alguma irá, pessoa alguma partirá ou morrerá, a menos que esteja no programa de Deus. Portanto, tão pouco nos preocupa se teremos de partir. Se tivermos de partir antes da ressurreição e da transformação, regressaremos com Ele na ressurreição. E isso seria porque estaríamos no programa de Deus para partirmos. Porém, se estamos para estarmos vivos, para sermos transformados, estando vivos no programa de Deus, não morreremos, permaneceremos vivos e a cada dia obtendo mais conhecimento do programa divino, cada dia sendo mais alimentados em nossa alma. E com quê? Com a palavra que sai da boca de Deus.
Portanto, sempre conscientes de que estamos no tempo de estarmos clamando a Deus pela nossa transformação. Não é para estarmos de braços cruzados e dizendo, isto virá. Tem que desejar as bênçãos de Deus e pedir que Cristo nos dê essas bênçãos que Ele prometeu, crendo nelas de todo o coração. Portanto, nós estamos em que tempo? No tempo de clamar a Deus. E por quê? Pela nossa transformação, para o qual Ele nos dará a conhecer grandes coisas, mistérios ocultos que não conhecemos e que os que viveram em eras passadas, crentes em Cristo, não conheceram, mas que estão reservados para os que estarão vivendo neste tempo final e que estarão escutando a voz de Cristo, a voz de Deus neste tempo final. Essa grande voz como de trombeta, da qual a Escritura nos diz, nas passagens que já lemos. E vejam também no capítulo 27 de Isaías, versículo 13, o que nos diz. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. E isto também é para os judeus. A trombeta final é a mensagem final, é a voz de Cristo falando à sua igreja e depois também falará ao povo hebreu. Portanto, nós estamos num tempo de clamar, para que nos mostre as coisas que devemos conhecer e nos dê a fé, para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E se houver alguma pessoa que não aceitou Cristo, pode fazê-lo nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue. Você seja batizada na água no seu nome. Cristo te batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. Estaremos orando por você. E vocês que estão em outras nações, também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador, para recebê-lo como seu Salvador. Nós, na nossa vida terrena, fazemos decisões maiores e outras menores. E o resultado dependerá dessa decisão. De todas as decisões que fazemos na terra, nenhuma delas nos coloca na vida eterna, com exceção de uma decisão, a de receber Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a única decisão que coloca o ser humano na vida eterna. Deus tem muitas pessoas aqui em Cartagena, em toda a costa da Colômbia, e está chamando-as neste tempo, porque seus nomes estão escritos no livro da vida, no livro de Deus, no céu. Cristo, o bom pastor, tem muitas ovelhas para colocá-las no seu aprisco, na sua igreja, no seu corpo místico de crentes. Quando a pessoa recebeu Cristo como seu Salvador, a angústia existencial desapareceu, pois ela já sabe de onde veio. Veio do céu, sabe o porquê está aqui, para
receber Cristo como Salvador, sabe para onde irá depois que termine esta vida terrena. Ela sabe que irá com Cristo ao céu, ao seu reino, com um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. A segunda vinda de Cristo será para a ressurreição dos mortos, crentes nele, e para a nossa transformação. E os crentes em Cristo têm somente esta esperança. E São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso, pelo seu eficaz poder, com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para realizar essa transformação em nós. E na sua segunda vinda à sua igreja, ele ressuscitará os mortos crentes nele, e aos que estivermos vivos nos transformará. É para isso a segunda vinda de Cristo, a qual o cristianismo esteve esperando por 2000 anos. E ela está mostrada, apontada para o último dia, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa dos que vivemos. Há grandes bênçãos da parte de Deus para todos os crentes em Cristo neste tempo final. Por isso clamamos por todas essas bênçãos. Clamamos pelo conhecimento, pela revelação divina, para que a nossa fé cresça, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Cresça até que tenhamos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mais pessoas continuam chegando aos pés de Cristo. É por isso que estamos aguardando mais alguns minutos, enquanto elas chegam, porque Deus tem muitas pessoas aqui em Cartagena e em toda a costa do Pacífico. É uma grande bênção para a Colômbia, que Deus tenha tantos filhos e filhas aqui. Os filhos e filhas de Deus são aqueles que oram pela Colômbia, pedem a Deus a paz para a Colômbia. Pedimos a paz para a Colômbia, como pedimos a paz para Jerusalém, para todo Israel, para todo o Oriente Médio e para todas as nações. Somos semente de paz, hijos e hijas de Deus. Nós somos semente de paz, filhos e filhas de Deus, filhos e filhas do Príncipe de Paz, nosso Salvador, Jesus Cristo. Vocês que estão em outras nações também podem continuar vindo aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que nós estaremos fazendo. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Recordem o que Cristo disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. E com as nossas mãos levantadas ao céu para Cristo e com os nossos olhos fechados, Pai Celestial, eu venho a Ti
no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas um novo nascimento em mim. Senhor Jesus Cristo, faça uma realidade em mim a vida eterna que tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino. Ele perdoou seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês ouviram o Evangelho de Cristo e a fé de Cristo nasceu em suas almas e o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Em São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 16, Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Você me dirá: eu criei em Cristo ao escutar o Evangelho de Cristo. Portanto, eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser salvo. Eu quero viver eternamente com Cristo no seu reino. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E, porquanto vocês creram em Cristo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Lembrando que o batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. E o batismo na água é simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Logo, quando ministra submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. Logo, quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. E nós nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, no batismo na água. Por isso é que o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, é tão importante, onde o nome do Senhor Jesus Cristo é invocado sobre nós. Ananias disse para Saulo de Tarso: por que tu te detens? Levanta-te, batiza-te, invocando sobre ti o nome do Senhor. E assim é para todos vocês também. Vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês
E nós continuaremos y nos continuarás viendo nos vendo por toda a por eternidade toda a eternidade no reino de nosso Salvador, Jesus Cristo. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixo com vocês aqui o reverendo Ceballos para indicar-lhes como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Com vocês, o reverendo Valberto Ceballos, para mostrar como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo em cada país o ministro correspondente para fazer da mesma forma. Deus lhes abençoe e guarde a todos.